lá. Bom, nesta nossa análise, vamos direto ao ponto, né? A indústria química, que é motor de tanta inovação, ela está numa encruzilhada séria com a sustentabilidade. Como é que a gente pode equilibrar essa balança? Hoje a gente vai investigar justamente isso, como o setor químico pode talvez se redesenhar, usando ideias como, por exemplo, economia circular e química verde. Para essa conversa a gente se baseou em várias fontes, viu? Tem artigos acadêmicos, guias sobre gestão de resíduos e até uma notícia recente sobre legislação aqui no Brasil. A missão aqui é entender os desafios, claro, mas também as oportunidades para ter uma química mais amiga do planeta, né? Focando no que essas fontes destacam como, essencial. Olha, para começar, o modelo que ainda domina é o linear, certo? Extrair, usar, jogar fora. Uma das fontes que a gente viu traz um dado, assim, chocante. Já consumimos o equivalente a 1,5 planetas em recursos por ano. Caramba! Parece que a gente esqueceu Lavoisier, né? Aquela famosa frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O modelo linear ignora isso totalmente. Exatamente. E esse jogar fora que você mencionou, ele gera montanhas de resíduos, inclusive os químicos, claro. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, e a Anvisa classificam muitos deles como perigosos. Por quê? Porque são inflamáveis, corrosivos, tóxicos. É só pensar no plástico, por exemplo. O Brasil é o 4º maior produtor do mundo, mas, segundo os dados que a gente analisou, recicla assim menos de 1,5% do que produz. É um volume gigantesco que simplesmente fica aí, se acumulando. Assustador. Nossa, 1,5% é muito pouco mesmo. E é bem aí que as fontes que a gente leu apontam para a economia circular como uma saída, uma alternativa. A ideia central, como a Fundação Ellen MacArthur define, é pensar num sistema que se regenera por design, sabe? Que mantém o valor dos produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível. Eles até usam um esquema visual bem interessante, o diagrama borboleta, para mostrar como separar os ciclos. Tem o biológico, para coisas que podem voltar para a natureza, e o técnico, para materiais que precisam ser recuperados, reutilizados, reciclados. E o interessante é que essa visão da economia circular, ela está super alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030. Conceitos como Cradle to Cradle, que é basicamente do berço ao berço, onde o resíduo de um vira insumo para outro, e também a ecologia industrial, que é quando indústrias colaboram trocando recursos entre si, sabe? São a base disso tudo. E os benefícios, olha, vão além do ambiental, viu? Impactam a economia, criam novos modelos de negócio e até o lado social. Certo, entendi a teoria. Mas como isso aterriza na prática na indústria química? Porque, química tem quase tudo que a gente usa. Acho que uns 97% dos bens de consumo. É muita coisa. As fontes dão exemplos em setores como limpeza, cosméticos, plásticos. As abordagens parecem passar por usar recursos de forma mais eficiente, pensar no ciclo de vida desde o design e, claro, melhorar a reciclagem. Sim, exatamente. Mas, as fontes também são bem realistas sobre as barreiras. Não é um caminho fácil, não. Tem a questão de mudar a cultura do descarte, que está muito arraigada, adaptar a legislação, os custos iniciais para implementar essas mudanças e um ponto curioso que uma das fontes levanta. Às vezes, existe uma certa resistência do consumidor a aceitar produtos feitos com material reciclado, mesmo que a qualidade seja idêntica. É verdade, tem isso também. Pois é. Mas, por outro lado, surgem muitas oportunidades, novos negócios, modelos como chemical leasing, onde se vende o serviço químico, a função, não o produto em si, bem interessante, e também o desenvolvimento de tecnologias mais eco-friendly para preencher as lacunas, especialmente no ciclo biológico. Falando em tecnologias verdes, isso já puxa o gancho para química verde, ou química sustentável. A filosofia aqui, pelo que eu entendi das fontes, é diferente. É atacar o problema na origem, projetar os produtos e os processos químicos para evitar a geração de substâncias perigosas. É o famoso prevenir é melhor que remediar, aplicado à química. Perfeito. A química verde tem 12 princípios que guiam essa filosofia. 2 que as fontes destacam bastante são, primeiro, a prevenção. É o mais óbvio, né? Melhor não gerar o resíduo. E o segundo é a economia atômica, que significa basicamente tentar incorporar o máximo possível dos átomos dos reagentes no produto final, minimizar o desperdício a nível molecular.
Na prática, como isso acontece? Tem exemplos como reações que usam aquecimento por micro-ondas, ou fluidos supercríticos para evitar solventes orgânicos tóxicos, ou o uso de catalisadores mais eficientes e seletivos, como enzimas na biocatálise, ou fotocatálise usando luz. São abordagens bem mais limpas. Entendi. Isso projeta um futuro mais limpo. Mas e o passivo? E a poluição que já existe? As fontes que a gente analisou também falam sobre como lidar com os resíduos e efluentes que já estão aí, certo? Sim, abordam sim. Existem várias tecnologias para isso. Para tratar água contaminada, por exemplo, as fontes mencionam processos químicos clássicos, coagulação, floculação, que fazem as impurezas se agregarem para facilitar a remoção, ou a neutralização de pH usando cal, soda. Precipitação química também. Além desses, tem métodos físico-químicos. A flotação, por exemplo, como FAD, flotação por ar dissolvido, que usa microbolhas para capturar os contaminantes e trazê-los para a superfície. Ah, interessante. Outra técnica bem comum é a adsorção. Funciona como se fosse uma esponja molecular. Materiais como o carvão ativado ou até argilas como a vermiculita têm uma área superficial enorme para reter os poluentes. E não podemos esquecer da biorremediação, que é usar seres vivos, micro-organismos ou plantas para degradar ou remover contaminantes. Um exemplo citado é o uso do água-pé para remover cianeto da água. Incrível, né? Nossa, bastante opção tecnológica, então. E trazendo para o nosso contexto, aqui no Brasil, como a gente está nessa história? Eu li numa das fontes sobre uma lei nova sancionada recentemente. Parece que em novembro de 2024. Isso, você está falando da lei que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. É um marco regulatório super importante. Esse inventário vai permitir, finalmente, um controle muito maior sobre as substâncias químicas que circulam no país. Avaliar riscos de forma mais sistemática é algo que alinha o Brasil com práticas internacionais de gestão de químicos. Um passo fundamental mesmo. Mas, como as fontes também ponderam, né? Para a química verde realmente ganhar tração por aqui, ainda temos desafios. Precisamos de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, em PD, e também em infraestrutura adequada para suportar essas novas tecnologias e processos mais sustentáveis. Ainda tem um caminho a percorrer. O cenário é complexo, sem dúvida. Fica claro que a química precisa mesmo dessa transição, sair do modelo linear e ir para o circular e para o verde. As ferramentas, os conceitos, como a gente viu, eles existem, mas a implementação, essa tem seus desafios grandes pela frente. Com certeza. E isso acho que nos deixa com uma reflexão final, né? Algo para se pensar. Além das mudanças necessárias na indústria, na tecnologia, na legislação, como será que as nossas escolhas diárias como consumidores, como cidadãos mais conscientes, como elas podem, de fato, pressionar e talvez acelerar essa transição para uma química que seja verdadeiramente sustentável, impactando toda a cadeia, desde o laboratório até a nossa casa? Fica a pergunta no ar.